Shalom, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, à casa do Pai, à casa onde há amor, restauração, cura e onde o Senhor nos ensina a nos aliançarmos com Ele. Amém? Hoje vamos abrir com o Salmo 100, que é um salmo muito curtinho. O Salmo 100 é um salmo de celebração, exatamente. E diz assim o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor, e nós estamos aqui reunidos, Senhor, para celebrar com júbilo a tua vida em nós, para celebrar com júbilo a tua salvação, para celebrar com júbilo a fidelidade nas nossas gerações, nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos e nos filhos dos filhos dos nossos filhos. E nós nos entregamos hoje, Senhor, de corpo, alma e espírito na tua presença. Senhor Espírito Santo, declaramos que és bem-vindo no nosso meio. Precisamos da tua presença. Abrimos os nossos corações para que o Espírito Santo possa fazer morada em nós. Abrimos os nossos corações para que o Senhor Jesus possa falar connosco, possa tratar o que não está bom, colocar aquilo que está errado fora e colocar aquilo que é certo dentro. Nos abrimos a Ti, Senhor. Entra, Senhor, neste lugar, Senhor Espírito Santo. Entra, Rei da Glória. Entra, Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti. Precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu toque. Precisamos do Teu consolo, do Teu conforto, do Teu amor. Oh, Senhor. O que seria de nós se não estivéssemos aqui? O que seria de nós se não fôssemos salvos? O que seria de nós se não tivéssemos a Tua presença diariamente que nos acompanha, que nos direciona, Senhor? Nos exaltamos na Tua presença e exultamos na Tua presença. Exaltamos o Teu nome, Te glorificamos. Declaramos que és Deus sobre este lugar. Declaramos que és Deus sobre a arca. És Deus sobre cada casa, sobre cada família, sobre as nações da terra, Senhor. E declaramos que virá o dia, Senhor, em que todo o mundo, Senhor, entenderá quem és. Todo o mundo dobrará o seu joelho e toda a língua confessará, como diz a Tua palavra, que o Senhor Jesus é o Rei de toda a terra, Senhor. Nos alegramos na Tua presença e celebramos com júbilo, como diz este salmo, este tempo, Senhor. Entramos neste lugar, Senhor, não nos átrios, mas entramos na Tua presença, na casa do Pai, na Tua casa, em ações de graças, em intercessão, em oração, em louvor. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, porque adoramos àquele que é digno, ou o único que é digno de louvor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Entregamos este tempo em Tuas mãos, para a honra e glória de Deus. Amém. Permaneça nesse ambiente com os olhos fechados. Comece a adorar desde já o Senhor, que Ele já está mudando a atmosfera aqui. Nós estamos preparados, Deus, para Te receber aqui. Estamos preparados para Te receber, Jesus. Estamos preparados para Te receber, Rei dos Reis, Majestade Santa, Santo dos Santos, Cordeiro e Leão, aquele que era e que há de vir, Estrela da Manhã, o início e o fim, Alfa e Ômega, Príncipe da Paz, Jeová Rafá, Deus fiel, aquele que não falha, aquele que não muda, aquele que nunca nos desilude, porque é justo. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por podermos estar na Tua presença hoje, Pai, mais um dia. Na Tua presença Te adorando. Obrigada porque nos livras de um leito do hospital. Obrigada porque nos livras de tragédias, de guerras. E muito pelo contrário, hoje nós estamos aqui em paz, na Tua paz, Senhor.
Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, cante, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo majestade, santa majestade, santa majestade, santa majestade,
Reconheça a majestade dele. Majestade, santa majestade, santa majestade, santa majestade, santa. Deixa o fogo. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, santa majestade, santa majestade, santa majestade, santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Ora em línguas. Quem sabe orar em línguas? Quem já foi batizado no Espírito Santo? Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Majestade, santa majestade, santa majestade, santa majestade, santa.
céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como o Senhor? E o Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só pra te adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. E o Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só pra te adorar. E o Cordeiro no trono, pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei, grato prostrar-me-ei só pra te adorar. E o Cordeiro no trono, pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei, grato prostrar-me-ei só pra te adorar. Declare mais uma vez. E o Cordeiro no trono, pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei
Yeshua, Yeshua no trono. Para sempre tu serás, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei, grato prostrar-me-ei, só pra te adorar. Se prostre grato a Ele. Yeshua no trono. Pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei, grato prostrar-me-ei, só pra te adorar. Yeshua no trono. Pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei, grato prostrar-me-ei, só pra te adorar. Yeshua na arca, Yeshua na arca. Pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Gratos prostrar-nos-emos, só pra te adorar. Yeshua na arca. Pra sempre tu serás. Gratos prostrar-nos-emos, só pra te adorar. Declara comigo mais uma vez o Cordeiro do trono. Amém. Porque Ele é o Cordeiro. E o Cordeiro no trono. Pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei, grato prostrar-me-ei, só pra te adorar. Senhor Jesus, te adoramos, te bendizemos neste dia, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui na arca, Senhor. O teu lugar é aqui. O teu lugar é fazer morada aqui, é fazer morada nos nossos corações, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quantas vezes colocamos outras coisas à tua frente, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque ainda não temos as nossas prioridades afinadas, as nossas prioridades alinhadas com o que tu tens para nós, Senhor. Mas hoje nós declaramos que és o Cordeiro do trono e te pedimos que coloques o teu trono aqui, Senhor. Oh, Senhor, tu dizes na tua palavra, meu Deus, tu dizes que a terra, Senhor, é o estrado onde tu colocas os teus pés. Coloca os teus pés aqui, Senhor, na arca. Nos honra com a tua presença, nos honra com a tua santidade, nos honra com a tua beleza, Senhor. Nos honra com o teu amor, nos honra com a tua fidelidade, Senhor. E trata, Senhor, os nossos corações. Trabalha em cada um de nós, Senhor, para que cada um possa reconhecer verdadeiramente que és o Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o Filho unigênito do Senhor. Te glorificamos neste tempo, te glorificamos nesta noite, Senhor. Te
te exaltamos, te entronizamos neste lugar, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Cantamos o teu nome bem alto, o levantamos bem alto, declaramos que és o nosso Senhor. Não és somente o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, és o nosso Senhor, porque nós aceitamos esse senhorio, gostamos desse senhorio, declaramos que precisamos desse senhorio das nossas vidas, o senhorio que nos traz cura, o senhorio que muda a nossa mente, o senhorio que muda o nosso coração, o senhorio que nos transforma de pecadores em santos, de homens e mulheres que nada valem, para homens e mulheres valorosos, porque a graça do Senhor nos transforma a esse ponto, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te glorificamos. Obrigado, Senhor, pelo que estás a fazer e pelo que vais fazer no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Podem tomar os vossos lugares. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Shalom, mais uma vez. Boa noite. Hoje é a nossa última reunião do mês de julho. Hoje é exatamente o último dia de julho. Há pouquinho, por causa de outros temas, estava a falar eu com a Sandra. Amanhã faz 9 meses que nasceu o nosso bebê Arca. 9 meses é uma data bonita, é uma data gostosa. Foi uma gestação, não teve grandes problemas, mas teve alguns percalços. Mas o médico dos médicos resolveu e ele nasceu certinho e graças a Deus está de boa saúde, amém? E nós vamos tentando ajudar o médico dos médicos a que isto corra bem, amém? É bom. E é bom estarmos juntos a partir de domingo, não é? De amanhã, vamos deixar de ter algumas limitações que já tínhamos, não é? Deixamos de ter a limitação da circulação até às 11 da noite. Deixamos de ter algumas limitações, glória a Deus por isso. O nosso Deus vai tocando no coração das pessoas e dos governantes e as coisas vão mudando. Temos que continuar a ter, obviamente, o distanciamento, a máscara, essas coisas todas, porque ainda não acabou. Vai chegar um dia em que vai acabar, ou porque nós fomos, ou porque o Senhor veio, ou porque acabou. Mas enquanto não acontecer uma destas 3 coisas, vamos continuar a ter algum cuidado, amém? Semana passada tivemos uma ministração super interessante sobre Marta e Maria, não é? Ficámos a perceber que o coração de Marta é um coração bom e a atitude de Maria é uma atitude fantástica, não é? E que é bom nós termos corações como o de Marta e atitudes como a de Maria, não é? É bom nós percebermos isso. E eu disse que o Senhor tinha já dito o que é que iríamos falar desta semana, não é? E é verdade, assim foi. Ele fez-me sofrer um pouquinho, mas a gente chega lá, a gente vai lá. É o sentido do humor que o nosso Deus tem. É o sentido do humor. A gente é posto à prova nas mais variadas coisas, amém? Então vamos abrir no Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João é o 4º e último Evangelho, é fácil de fixar. Capítulo 4, versículo 23. Vamos abrir ou ligar as nossas Bíblias, que é sempre bom para acompanhar. Tem sempre vantagens a gente acompanhar a leitura. Capítulo 4, versículo 23. É só um versículo. Diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos esta ministração nas Tuas mãos, entregamos este tempo. Da mesma forma, Senhor, que nos levaste a uma dimensão espiritual, Senhor, diferente no louvor, Senhor. Eu te peço que nos leve a uma dimensão espiritual diferente agora, Senhor. Que sejas Tu a transmitir esta palavra, possas usar a minha boca, mas que sejas Tu a colocar as palavras certas, os pontos certos, e toca no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro declarando que todo o cansaço está dissipado, toda a preocupação cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus, para nós nos podermos concentrar naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, que eu sei que é poderoso e que vai mudar as nossas vidas. Te agradecemos por este tempo e entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, vamos falar de adoração, não é?
uma forma um pouquinho diferente. Esta frase que o Senhor busca adoradores que o adorarão em espírito e em verdade é uma frase que nós cristãos usamos muitas vezes, não é? Então em oração, isso assim, a gente usa muito, porque é daquelas coisas que fica gravado no nosso coração e nós percebemos a importância da adoração e em espírito e em verdade. A questão é, será que todos nós estamos conscientes do que é adorar em espírito e em verdade? É importante percebermos isso. O que é que isso é? E o que é adoração? Não é? Será que nós sabemos o que é adoração? E como é que se adora? Como é que nós podemos adorar? E, claro está, e o que é que não é adoração? Porque há tanto lugar, há tanta gente neste mundo que diz que adora ao Senhor e, na realidade, a gente vê que não adora. Não é? Aliás, o Senhor nos diz na sua palavra que um dia haverá aqueles que, quando chegarem, vão dizer: mas, Senhor, eu, em Teu nome, expulsei demónios, em Teu nome, eu curei os doentes, em Teu nome, eu pisei serpentes e escorpiões. E o Senhor Jesus vai-lhes dizer: eu não te conheço. Porquê? Porque não fizeram as coisas com o coração certo, com a motivação certa. E a adoração não é diferente. A adoração tem que ter a motivação certa, tem que ter o coração alinhado, tem que ter um espírito completamente alinhado com o do Senhor. Senão já não é adoração. É algo que também pode ser interessante, mas é muito na nossa alma e muito na nossa carne. E a adoração é mais do que isso. Isto são tudo perguntas, estas 3 perguntas que eu fiz. O que é adoração, como adorar, o que não é adoração. São perguntas que são pertinentes, que se calhar qualquer um de nós já colocamos a nós próprios estas questões algumas vezes, mas nós não conseguimos responder isto de uma forma conclusiva. Por exemplo, se alguém nos perguntar quais são os 10 mandamentos, nós sabemos dizer de forma conclusiva quais são os 10 mandamentos. Não dá para dizer que é menos uma coisinha ou menos outra coisinha. Se alguém nos perguntar como é que o Senhor Jesus aglutinou estes 10 mandamentos em 2, nós também sabemos dizer, porque é algo que é conclusivo. Agora, o que é adoração depende muito do estado de maturidade que eu tenho. Porque assim, não é que a adoração mude, mas a forma que eu entendo depende do meu estado de maturidade. Depende da minha caminhada espiritual. Porquê? Porque eu consigo entender o que está em causa dependendo da minha maturidade. Isto é como nós quando estamos na escola. Quando nós estamos na primeira classe, nós não sabemos ler nem escrever. Portanto, não conseguimos discutir um livro. Não conseguimos discutir se uma letra está bem feita ou uma palavra está bem escrita ou mal escrita. Mas à medida que a nossa maturidade, naquele caso natural, vai aumentando, nós conseguimos perceber se a palavra está bem escrita ou está mal escrita. Com a adoração, com as coisas de Deus, também depende da nossa caminhada. Não porque a palavra de Deus muda, é o nosso entendimento que nos ajuda a perceber melhor como chegar ao coração de Deus. Vou-vos dar um exemplo que com certeza vocês percebem perfeitamente. Um cristão acabadinho de converter, no mesmo dia em que se converte, nas 24 horas seguintes, se nós lhe fôssemos perguntar o que era a adoração, a resposta dele era simples: é o louvor na igreja. Porquê? É o entendimento que ele tem. Ele ainda não conhece nada de Deus. Acabou de ser salvo, acabou de ganhar vida. Então, o que ele conhece? O louvor que ele ouviu na igreja no momento em que aceitou Jesus. Portanto, isso para ele é adoração. Também é adoração. Mas a adoração não se resume a isso. Senão nós estávamos a esconder, a guardar Deus numa caixinha. Por isso é que eu disse, não se pode definir de forma conclusiva. Podemos entender, mas vai sempre depender da forma como eu me relaciono com Deus. Quanto mais intimamente eu estou relacionado com Deus, melhor eu entendo o que é adoração. Nenhum de nós, eu tenho a certeza absoluta, nenhum de nós entende a adoração da mesma forma que os 24 anciãos que estão escritos na palavra. Porquê? Porque eles já estão 24 horas sobre 24 horas a adorar ao Senhor e não se cansam. Nós não conseguimos ter esse entendimento. E eles vêm e jogam as suas coroas ao Senhor, declarando que Ele é Rei, declarando que Ele é o Rei deles. Portanto, eles têm um entendimento do que é adoração, porque eles estão lá a ver o Senhor constantemente, que nós não temos. Portanto, nós percebemos que aquilo é adoração, mas nós não conseguimos entender bem como é que aquela adoração funciona. E isso é uma verdade. Nós temos que chegar mais perto de Deus. Quanto mais intimidade tivermos com Deus, mais nós vamos entender o que é adoração. Mas há uma coisa que eu posso assegurar aqui, sem sombra de dúvida. A adoração é a melhor e a maior arma de guerra que nós temos para usar. Não são nem a bomba atómica, nem as armas tecnológicas ou as armas biológicas. São poderosas? Sim, mas são poderosas naturalmente falando. Mas a adoração
é uma arma poderosa ao nível natural e ao nível espiritual. A adoração é a nossa arma de guerra. A adoração destrói, mas também constrói. A adoração destrói os grilhões, a adoração destrói as obras do mal e constrói o reino de Deus. Portanto, estão a ver que é algo que nós temos que nos aproximar de Deus para perceber a completa abrangência que tem uma adoração e a importância que ela tem. E o valor que ela tem. Mais do que importância. O valor e como ela pode ser importante para o reino de Deus, não somente para nós, mas para que o reino de Deus possa avançar. Isso é muito importante nós percebermos. Por isso é que é importante que um cristão entenda o que é adoração. Porque o diabo vai tentar de todas as formas ajudar-nos a não adorar a Deus. Porquê? Porque o diabo não gosta de adoração. O diabo sabe que quando os cristãos se juntam, quando adoram, independentemente de haver louvor ou não haver louvor, quando há um conjunto de cristãos que sozinhos ou em conjunto mesmo adoram, ele sabe que ali algo poderoso está a acontecer. Ele sabe que ali, ele e os seus demónios não têm possibilidade de fazer nada. Então ele não gosta da adoração. Ele sabe que a adoração nos leva para mais próximo de Deus, nos leva a conhecer a face do Senhor, nos leva a ouvir a sua voz de uma forma mais audível. Ele não gosta da adoração. Por isso é que nós, como cristãos, temos que entender a importância da adoração e isso fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, fazer parte do nosso ADN. Porque ele tenta convencer-nos que não é necessário um cristão adorar ao Senhor. Por isso é que nós temos cristãos que não adoram, nem sequer no tempo do louvor. E eu tenho que reconhecer que o diabo está a fazer um bom trabalho, porque nós vemos pelo mundo fora cristãos que não entendem a importância da adoração. Acham que o louvor é o momento menos importante de uma celebração, acham que o tempo em que se está em oração é o tempo menos... Um cristão que não vai aos pés do Senhor para adorar, só vai para pedir, quer dizer que o diabo está a fazer um bom trabalho, está a convencê-lo que nós não precisamos de adoração. E nós temos que entender isso e mudar essa forma de ser em nós. Nós temos que perceber que um cristão tem que ser capaz de adorar no tempo do louvor, na igreja, mas tem também que ser capaz de adorar quando está sozinho no seu lugar secreto. Um cristão tem que ser capaz de adorar no momento da dificuldade, chegar aos pés do Senhor, em vez de ficar zangado com o mundo porque está a acontecer algo de grave. O cristão tem que entender que não é a zanga com o mundo que vai resolver nada, é ir aos pés do Senhor em adoração e em clamor. Não só em clamor, em adoração. Isso muda os ambientes, isso muda os céus e muda a nossa vida, muda o nosso entendimento de quem Deus é e muda aquilo que Deus espera de nós também. Porque é que diz o versículo que nós lemos? Que o Senhor busca quem o adora em espírito e em verdade. Porque Ele é espírito e Ele é verdade. Então, quando nós temos um coração sincero, ali, agarrado aos pés do Senhor, a adoração é algo que o Senhor recebe com agrado e que Ele consegue transformar o nosso ambiente e consegue transformar o ambiente porque a nossa adoração é pura, é em espírito e em verdade. E isso é algo que é muito importante. Por isso o Senhor Jesus estava a dar aquela palavra. E este versículo que nós lemos vem na sequência de uma pergunta. Não sei se vocês se lembram, atrás disto tudo está uma conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, à beira de um poço. E isto vem na sequência de uma pergunta que a mulher samaritana fez ao Senhor Jesus. E Jesus deu-lhe uma perspectiva diferente de quem era Deus e da importância e da necessidade de nós, como humanos, adorarmos ao Senhor. Jesus deu-lhe ali um mini resumo da importância da adoração. E esse mini resumo mudou a vida de uma mulher. Era uma mulher que era pecadora, não é? Que todos nós sabemos, as perguntas que ela fez e o que o Senhor lhe disse, que ela não era mulher de um só homem. Não vale a pena agora irmos ministrar por aí. E a verdade é que ela mudou a vida dela e mais. E ela foi a anunciar para uma cidade que ali no poço estava o homem que tinha a água da vida eterna. E isso aconteceu porque o Senhor lhe mostrou e ministrou que era a adoração. Portanto, a adoração é algo que é poderoso. A verdadeira adoração, como o Senhor ministrou àquela mulher samaritana, é uma adoração sem religiosidade. Naquela altura, o que é que a mulher samaritana achava? Que só se podia adorar no templo em Samaria. E os judeus achavam que só se podia onde? No templo em Jerusalém. E o Senhor Jesus mostrou-lhe algo muito simples. Nem uma coisa, nem a outra. Temos que adorar ao Deus vivo em espírito e em verdade. É daí que vem esta sequência. E aí ela percebeu, espera aí, as minhas coisas não interessam. As minhas diferenças não interessam. Aquilo que me ensinaram não interessa. Os hábitos que eu tenho não interessam. Aquelas regrinhas que me ensinaram não interessam, desde que eu adoro ao Deus verdadeiro
em espírito e em verdade, posso adorar na minha casa. Posso adorar na quinta, quando eu estou a tratar das coisas da quinta. Posso adorar quando estou a comer. E é isso que o Senhor Jesus ministrou àquela mulher. E eu creio que é isso que o Senhor Jesus nos vai ministrar hoje, através do seu doce Espírito Santo. Porque eu não vou entrar em grande detalhe sobre a adoração, senão nós não terminaríamos hoje. E ainda temos além de termos o recolher, não se chama recolher, mas pronto, a limitação de circulação às 11 da noite, convém a gente dormir qualquer coisa, que amanhã é um novo dia. E se a gente fosse falar sobre adoração, eu tenho a certeza que a Shekinah do Senhor chegava aqui de tal forma que nenhum de nós conseguia aguentar. Mas não vamos falar sobre adoração. Vamos falar sobre exemplos de adoração, tipos de adoração, estilos de adoração, porque eu creio que isso nos vai ajudar a perceber onde é que nós estamos. Se nós nos enquadramos em algum destes tipos de adoração e perceber aquilo que Deus pode fazer em nós e que Deus pode mudar em nós. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Vocês não precisam de responder, se não quiserem. Eu sei que a gente, às vezes, quando alguém faz assim uma pergunta numa audiência, nós, às vezes, até temos vontade de dar a resposta, mas ficamos todos... E se eu dou uma resposta que é uma grande gafe? Porque a gente, às vezes, está convencido de uma coisa e não é. Por isso, não se preocupem em responder, mas é uma pergunta só para pensarmos um pouquinho. Qual é o primeiro exemplo que temos na Bíblia de adoração? Se vocês tivessem que dizer, qual seria esse primeiro exemplo? Eu vou-vos dar qual é o primeiro exemplo e tenho quase a certeza absoluta que não fazem a menor ideia, porque eu não fazia a menor ideia. O primeiro exemplo que nós temos na Bíblia de adoração está muito, 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 muito no início da Bíblia. É o exemplo de Caim e de Abel. Esse é o primeiro exemplo que nós temos de adoração. E nunca, normalmente, somos ministrados desta forma, mas é importante nós percebermos isso. Porquê? Porque Caim não adorou. Caim cumpriu mais ou menos um princípio, uma regra, uma religiosidade, se pode dizer assim, que havia naquela altura. Mas Abel adorou. Caim cumpriu algo, mas sem amor, sem honra, sem adoração. Mas Abel, não. Abel fez. Pois é, a gente às vezes pensa na adoração só relacionada com o louvor, mas é muito mais do que isso. Tem a ver com o nosso comportamento, com a forma como nós nos aceitamos e aceitamos Deus nas nossas vidas. Sim, porque a gente às vezes aceita Deus, mas não nos aceitamos com Deus. Vocês nunca pensaram nisso dessa forma. Isso tem a ver com a adoração. Porque eu aceito Deus, porque eu aceito Jesus, porque eu quero mudar, eu preciso mudar. Mas eu não me aceito com Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu quero Jesus na minha vida, mas eu não me quero envolver com Deus ao ponto de eu deixar de ser quem eu sou. Isto tem a ver com a adoração. Com a capacidade que eu tenho de me entregar, de mudar a minha forma de pensar. Porque é difícil. É difícil. E a forma como nós adoramos a Deus livremente tem a ver com a nossa quebra da religiosidade e dos hábitos e das regras que nós aprendemos ao longo dos anos. Tenho a certeza que surpreendi a maioria com este exemplo de adoração. Porque há coisas que a gente às vezes não fala. Querem mais uma pergunta que não tem nada a ver, só por curiosidade? Querem ver? Vou-vos fazer uma pergunta. Qual é o primeiro momento em que se ora na Bíblia? Sei que não tem nada a ver com isto. É um parênteses. Tem que ter sempre um parênteses. Quem sabe qual é o primeiro momento em que se ora na Bíblia? Não sabem? Também é lá no livro de Gênesis. Quem quer abrir se não me falhar a memória, deixem-me confirmar primeiro. Não, eu tenho quase a certeza, que é Gênesis 4:26. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 26. Acho que é isso. Exatamente. Está a falar da descendência de Adão, por aí fora o Senhor. E diz assim: a Sete, que é um dos filhos, não é? Nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Foi a primeira vez que se orou na face da terra. Foi nesta altura, em Gênesis 4:26. Nós às vezes, Gênesis 4:26, nós às vezes não entendemos isso. Achamos que se orava quando Moisés foi ao monte, recebeu as tábuas da lei. Eu tinha essa ideia também, até que um dia o Senhor me mostrou isso. Que realmente a oração, porque o que é invocar o nome do Senhor? É orar. Por algum motivo, um dos mandamentos é: não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É a mesma coisa que dizer: não usarás o nome do Senhor numa coisa que é uma oração vã. Algo que não faz sentido. Portanto, a adoração e a oração
começaram muito mais cedo do que nós imaginamos. Se calhar nós imaginávamos que a adoração começou com Davi, mas não. É muito anterior a isso. Claro que quando nós falamos de adoração, falamos de louvor também. Claro que sim. Pensamos só na adoração, muitas vezes relacionada com o louvor. O louvor é a forma mais fácil de nós adorarmos. Quantos de nós já estivemos numa celebração em que o ministro de louvor, e às vezes acontece, dizia: vamos deixar de adorar com a música e cada um adora ao Senhor com as suas próprias palavras. Acontece, não é? Difícil, não é? É. Porque nós não estamos... A nossa alma não está preparada para isso, para agradar ao Senhor, para amar o Senhor, para o adorar com palavras. Mas é importante. Claro que o louvor tem a ver com a adoração, mas não se esgota aí a adoração. Sabias que quando estás a orar, isso também é um momento de adoração? Por isso é que eu fui falar agora. De repente lembrei-me disto da oração. Quando nós estamos a orar, também é um momento de adoração. O que é que o Senhor Jesus, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, não há lá uma parte em que diz: santificado seja o teu nome. O que é isso, não uma adoração? É um momento de adoração. Aliás, a oração que se convencionou chamada do Pai Nosso, nós podemos dividir aquilo em vários momentos, em vários tipos de oração, em vários tipos de conversa com o Pai. E um deles é a adoração. Tudo tem a ver com a adoração. Por isso é que isto é muito mais profundo. Por isso é que o Senhor Jesus ministrou aquela mulher samaritana e lhe disse que Deus procurava, ou buscava, dependendo das versões, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E tu acreditas mesmo que Deus está à procura de quem o adora em espírito e em verdade? Isso é verdade no teu coração? Eu creio que isso é verdade. Creio não só porque a Bíblia não mente, a Bíblia é um livro que foi escrito por homens debaixo da direção do Espírito Santo e que retrata aquilo que Deus nos quer trazer. A Bíblia não existe, contrariamente ao que muita gente pensa. A Bíblia não é um livro para nos ensinar quem é Deus. A Bíblia não é um livro para nos ensinar quem é o ser humano. A Bíblia é um conjunto de livros que nos ensinam quem é Deus e quem é o homem e como o que o homem precisa de fazer para se reconectar com Deus, que é esse o grande objetivo do homem. O objetivo do homem é estar ligado a Deus. É para isso que a Bíblia serve. Por isso é que a Bíblia não diz muita coisa que a história mundial diz, porque não é relevante, não é importante. Mas muitas coisas, tudo o que é importante, tudo o que aconteceu no mundo desde a sua criação, que é importante para o homem e para Deus, está na Bíblia. Tudo o que não é importante não está. Porque nós, mesmo assim, não temos capacidade para chegar a tanta coisa, quanto mais se lá tivesse tudo. E não é importante. Há muita coisa que não é importante. Por isso, eu acredito que é verdade. E acredito que o Senhor busca realmente quem o adora em espírito e em verdade. Exatamente porque Ele é um espírito e Ele fala a verdade. E Ele representa a verdade. Ele é a palavra, Ele é o verbo. E só faz sentido para Deus relacionar-se com alguém que, mesmo com as nossas limitações, pelo menos tenha o seu espírito alinhado com o dele e fale verdade e tenha um coração verdadeiro. Senão não faz sentido. Senão nós não podemos sequer esperar que Deus tenha um relacionamento connosco. Porque não funciona assim. Porque o santo e o sagrado não se podem dar com aquilo que não for santo. Não podem. Não funciona. Por isso é que é verdade. Eu acredito nisso. E eu vou-te dizer mais. A Bíblia nos diz que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu acredito ainda numa outra coisa adicional. É que aqueles que o adoram em espírito e em verdade são aqueles que o encontram verdadeiramente. Aqueles que o conhecem verdadeiramente. Aqueles que o conhecem no dia bom e no dia mau. Aqueles que o conhecem nos detalhes que os outros não conhecem. É só quem o adora em espírito e em verdade. Porque aí sim, aí há uma união perfeita entre o nosso espírito e o Espírito Santo. E aí é como aquela música que a gente canta, é como se o céu fendesse e Jesus estivesse presente connosco. Quando nós estamos a estudar, quando nós estamos a buscar a presença de Deus. Quando o adoramos, as coisas funcionam de forma completamente diferente. E eu vou-te dar 5 exemplos, ou 5 tipos, 5 estilos, 5 tipos diferentes de adoração verdadeira ao Senhor que estão na Bíblia. Poderia buscar mais, mas aqui está condensado a maioria deles e daqui nós podemos tirar exemplos para nós, para percebermos até exatamente aquilo que é adoração e aquilo que não é adoração. O primeiro exemplo que eu vou dar, nós falámos a semana passada, é o exemplo de Marta, que é alguém que adora com o seu serviço. Marta, a irmã de Lázaro e de Maria, que vivia em Betânia, era alguém
e nós percebemos isso a semana passada, porque, segundo o Talmud, ela sabia que ao receber um profeta em casa e tratá-lo bem, ela era como se estivesse a fazer um sacrifício para Deus no templo, portanto, a importância, a relevância desse serviço. Mas nós adoramos com as nossas atividades. No corpo de Cristo, seja independentemente da denominação da igreja, cada um tem a sua função. Cada um tem as suas atividades, dentro de uma igreja ou fora, ou mesmo genericamente falando. E essas atividades, se forem feitas com amor e com o desejo de honrar ao Senhor, essas atividades são adoração. Desde a atividade mais importante até à atividade que aparentemente pode ter menos importância. Eu sigo um pastor, que é o... Vou só dizer o nome dele próprio, que é o Filipe, não vou dizer o resto do nome, que não preciso fazer publicidade à igreja dele. Que normalmente no Facebook, de vez em quando, honra as pessoas que na igreja dele têm aquelas funções por quem não liga nada. Ou seja, a pessoa que limpa, a pessoa que serve nos cafés, a pessoa que abre a porta e que fecha a porta do templo quando a celebração acaba. Ele honra essas pessoas muito. E porquê? Porque são aquelas pessoas que parece que são invisíveis para que a igreja funcione. Mas se elas não estivessem lá, a igreja não funcionava da mesma forma. E elas adoram ao Senhor. A entrega delas é exatamente a mesma do que quem está num altar a tocar, a ministrar e a louvar. É o amor que faz com que a atividade seja adoração. E Marta tinha esse exemplo também. Marta adorou ao Senhor Jesus com as suas tarefas. Depois perdeu-se ali um pouquinho e nós percebemos isso a semana passada e hoje não vamos entrar por aí. Mas, na verdade, nós podemos adorar com as nossas atividades, com o nosso serviço. A arca ainda é algo que está em construção. Chegará o tempo em que nós teremos, acredito eu, muitas atividades. Não tantas como aquelas igrejas de 3.000 pessoas, porque eu creio que o Senhor não nos chamou para ser esse tipo de igreja. Creio que nos chamou para ser uma coisa diferente. Mas, mesmo hoje em dia, não é somente o louvor que adora. Todos nós adoramos naquilo que fazemos. Quando estamos a arranjar uma coisa, quando estamos a tirar uma foto, tudo o que seja para engrandecer e honrar o nome do Senhor é adoração. Portanto, nós adoramos nos mínimos detalhes e nos mínimos pormenores. E isso é importante. Eu sei que há uns anos atrás houve aí uma moda num determinado tipo de igrejas em que se dava uma ênfase muito grande a quem estava no louvor. Chamava-se até os levitas. E eu sei daquilo que estou a falar, porque acompanhei isso muito perto numa igreja onde eu estava e havia ministrações especiais para os levitas. Ou seja, parecia que havia ali um grupo de um nível diferente. Claro que quem está num louvor tem outra responsabilidade, não é? Está a ministrar, está a trazer a igreja à adoração, tem outra responsabilidade. Mas tão levita é o que está num púlpito a cantar e a tocar, como é a pessoa que tira os cafés. Quem serve no templo de Deus é um levita. Este é o princípio da palavra de Deus. Não é só quem canta, não é só quem louva. Quem serve no templo do Senhor é um levita. E às vezes começa-se a querer fazer estes diferenciais e o que é importante é adorar com o seu serviço. Este tipo de adoração que nós possamos aprender é importante. E vou-te dizer mais. Nós podemos adorar ao Senhor fora da igreja também com o nosso trabalho. Quando nós no nosso trabalho, que o nosso comportamento, a nossa boca, a forma como nos comportamos, a forma como nos vestimos, a forma como falamos, se isso honra ao Senhor, nós estamos a adorá-lo. Porque quando o Senhor Jesus nos diz lá, na grande comissão, para sermos testemunhas dele, porque ele nos diz, não é? Para levarmos a sua palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que ele nos ajudou a guardar e nos pede para sermos testemunhas dele. Ele está a falar de adoração. Porque se nós não testemunharmos bem de Jesus, nós não estamos a adorar. Se testemunharmos com o nosso comportamento, nós estamos a adorar. Se nós formos exemplo na nossa empresa para o nosso patrão, ou ao contrário, para os nossos funcionários, nós estamos a adorar o Senhor. Nós podemos adorá-lo em todo o tempo. Não é só orar em todo o tempo, como diz a palavra. Nós podemos realmente adorar em todo o tempo. Quando vamos num transporte público e nós damos um lugar a uma pessoa que percebemos ou que está com um ar cansado, não é preciso ser só um velhinho ou uma velhinha. Não é preciso ser só alguém com alguma dificuldade física. Às vezes a gente olha para a cara de alguém e vemos que a pessoa está com uma cara cansada. Se calhar não dormiu bem porque tem um filho ou um familiar, o que quer que seja, que não deixou... Pode haver N razões. Eu não é. A gente às vezes olha para a cara da pessoa e percebe que se calhar já não dorme há 2 noites ou 3, está cansada. Se nós lhe dermos o lugar, estamos a adorar o Senhor. Porque isso chama-se amor pelo próximo. É uma forma de adoração. É o nosso serviço. É uma adoração. E esta adoração com o nosso serviço é uma adoração
que gera prosperidade para nós. Nós não devemos adorar pela prosperidade que gera. Amém? Embora prosperidade não quer dizer que seja riqueza. Há prosperidade física, emocional, há tanto tipo de prosperidade. Tudo aquilo que vem de Deus para nós nos faz prósperos. Nós não devemos fazer por isso, mas na realidade, uma das consequências deste tipo de adoração é que ela gera prosperidade em nós. Amém? Segundo tipo de adoração, ou estilo de adoração que a Bíblia nos ensina, está no livro de Marcos, que é o exemplo do cego Bartimeu. Se calhar nunca pensámos nisso dessa forma. É o que se chama adoração em fé. Ele adorou o Senhor com a fé dele. E nós, se calhar, se pararmos um pouquinho para pensar, conseguimos encontrar até em nós, em situações da nossa vida, momentos desses em que adoramos em fé e com fé. Lembras desta passagem de Bartimeu, não é? O cego parou Jesus chamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembras desta passagem que está lá em Marcos 10, se não me engano? O que é que ele fez? Ele chamou a atenção de Jesus. Esta passagem mostra-nos... Nós já fomos ministrados sobre isso, sobre identidade, não é? Com essa ministração que nós tivemos há muitas semanas. O Senhor nos ministrou sobre identidade, mas o que é importante retermos aqui é que ele adorou Jesus com a sua fé. E qual foi a importância disso? Eu não vou contar a história do Bartimeu. Quem quiser rever essa ministração está lá no nosso canal do YouTube, ou depois eu tenho todo o gosto em voltar a falar sobre esta ministração. O que é importante retermos aqui é: há um homem chamado Bartimeu, que era cego, e que quando percebeu que Jesus estava a passar, começou a gritar por ele, a chamar por ele. Diz-me uma coisa: achas que mais ninguém gritava naquele momento na rua por Jesus? Era só o cego Bartimeu? A Bíblia não diz se mais alguém gritava ou não. Eu acredito que o que mais devia haver era: Jesus vinha-te fazer milagres. Jesus vinha com os seus discípulos, com os seus 12 discípulos. Havia uma multidão que acompanhava Jesus para todo lado. Por isso é que nós temos o milagre da multiplicação do pão e dos peixes, porque quando Jesus ia uma multidão, porque eles já sabiam que ali estava o Filho de Deus. Para uns já sabiam que era o Filho de Deus, para outros ainda era um profeta, mas era um homem que estava a mudar o paradigma daquele tempo, estava a mudar as mentes das pessoas, estava a mudar a forma como elas viam a vida. Eu acredito que não era só o Bartimeu que estava ali à beira da estrada a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que devia haver N pessoas, dezenas de pessoas a gritar: toca-me, porque devia haver gente com necessidade, como hoje temos gente com necessidade. Naquele tempo provavelmente haveria mais gente ainda com mais necessidade, porque as condições de vida eram piores, eram mais difíceis. Porquê é que ele só olhou para Bartimeu? Porquê é que Jesus ouviu o grito do Bartimeu? Porque era um grito que trazia adoração. E a adoração é o que Deus gosta. E Jesus é Deus. Então, quando Jesus ouviu um grito de alguém que o estava a adorar em fé, Jesus parou e disse: espera aí que eu vou lá. Tragam-me esse homem que eu vou ver o que é que se passa. É diferente. É diferente um clamor ou um clamor com adoração simultânea. Porque Bartimeu chamou com fé. Ele adorou o Senhor Jesus com a sua fé. E isso fez com que Jesus parasse. Isso fez o quê? Fez com que Bartimeu deixasse de ser cego. Ou seja, estamos a falar de um tipo de adoração em fé que muda as coisas. E eu creio que Bartimeu sabia perfeitamente que o homem que estava a passar ali não era somente um profeta, era um filho de Deus. Senão ele não tinha aquela fé. Num profeta ele estaria à espera de uma palavra, de algo mais, mas ele sabia que era o filho de Deus que estava ali. Então ele adorou sabendo que Deus podia fazer qualquer coisa por ele. Aí chama-se fé. Fé que é a firme certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Não é? O que nós aprendemos está lá em Hebreus. E foi isso que Bartimeu fez. Adorou o Senhor com fé. Porque ele tinha a certeza daquilo que não vê. Não é? Ele tinha a convicção daquilo que não sabe, mas que espera, que o Filho de Deus podia mudar a sua vida. E mudou a vida, trazendo cura. E isto produzido através de adoração. Então temos aqui mais um exemplo extraordinário de adoração, que é a adoração em fé. E eu vou-vos dar um terceiro exemplo. E por acaso é algo que também já fomos ministrados por isso, que é o exemplo da Ana. E vamos falar de um exemplo de adoração em oração. Ou seja, uma adoração em oração que gerou vida. O resultado desta adoração foi que gerou vida. O Senhor já nos ministrou aqui há umas semanas atrás também sobre Ana,
a mãe do profeta Samuel. Não sei se estão lembrados. Esta passagem está lá no primeiro livro de Samuel, acho que é do capítulo 1, logo no início, que conta a história de Ana, e conta que todos os anos Ana ia com o seu marido, que era o Alcana, adorar o Senhor, fazer um sacrifício. Só que Ana era estéril. Não sei se se lembram da história. Ana não tinha filhos, não conseguia ter filhos. E Alcana, o seu marido, embora a tratasse bem, não deixava que lhe faltasse nada, honrava-a com os seus bens, tratava-a bem como esposa, mas ao abrigo da lei, arranjou uma segunda mulher, que era a Penina, e essa deu-lhe filhos. Porquê? Para que a descendência dele não ficasse terminada, para que ele pudesse ter descendência, que para o povo judeu é algo que é muito importante. Então nós temos uma mulher que é Ana, que era estéril, e que cada vez que ia lá adorar, a Penina, a outra mulher, zombava dela. Ria-se na cara dela. Porquê? Porque já tinha vários filhos. E sabia que ela, isso a irritava, claro. Além de fazer ficar triste, além de a frustrar, mais do que isso, irritava. Então Penina tinha prazer em fazer isso. E o que é que Ana poderia ter feito? Eu não vou, tal como fui para o Bartimeu, não vou entrar em grandes detalhes, porque nós temos esta ministração já. Ana podia ter-se resignado à condição da mulher. Só. Pronto. Resignava-se. Vivia frustrado ao resto da vida, porque não conseguia ter filhos. Saber que ia ser sempre a segunda escolha do seu marido, do Alcana, quando na realidade ela era a primeira mulher. Não é? Ou seja, ela passou de primeira mulher para a segunda escolha, porque a outra é que lhe dava os filhos e que lhe dava a descendência. E ela podia ter ficado frustrada. Mas ela decidiu não ser assim. Ela decidiu fazer o quê? Ela decidiu confiar no Deus Todo-Poderoso. Ela decidiu confiar naquele que pode resolver as causas. Naquele que resolve as causas impossíveis. Ela resolveu confiar no Deus dos milagres. Porque as coisas comuns nós resolvemos. As coisas impossíveis é Deus que resolve. E se tu tens dúvidas que Deus resolve mesmo. É uma questão de colocares isso na presença do Senhor. É uma questão de colocares a tua necessidade, o teu problema, o milagre que tu precisas, coloca-o no trono do Senhor. Porque o Senhor vai resolvê-lo. No tempo dele, no momento certo, no momento em que for o tempo de nos trabalhar e de nos preparar para isso, e ele vai acontecer esse milagre. Porque o nosso Deus funciona assim. As coisas não podem ser. Algumas são no tempo em que nós queremos, porque não tem outra hipótese. Mas muitas não são. Porque há algo que nós temos que aprender com a situação em que estamos a passar também. Mas então Ana decidiu confiar no Deus Todo-Poderoso. Só que ela não só orou, ela adorou ao Senhor. E vocês lembram-se da passagem em que até parecia que ela estava embriagada, não é? O choro dela, a adoração dela, a forma como ela entrou, se fosse hoje a gente diria, a forma como ela entrou em espírito na oração, fez com que o sacerdote pensasse que ela até estava embriagada e foi-lhe perguntar. E ela disse, não, eu só estou a adorar. Ou seja, temos aqui um exemplo de adoração em oração, ou oração em adoração, que é um estilo de adoração. E qual foi o resultado disto? É que o milagre aconteceu. Passado algum tempo, a Bíblia nos diz que Ana deixou de ser estéril. Porquê? Tal como Bartimeu, a sua adoração chamou a atenção de Jesus, no caso de Ana, a adoração dela chamou a atenção de Deus. Prendeu a atenção de Deus. Porque não era habitual que o povo, naquele tempo principalmente, não era habitual que o povo adorasse a Deus daquela forma. Ela quebrou as regras. Ela foi adorar o Senhor. Isso era algo que só fazia o sacerdote, só fazia... E não, ela passou por cima disso porque ela tinha uma necessidade. Ela percebeu, Deus pode suprir a minha necessidade. Então Ana passou por cima disso tudo. O resultado é esse, é que ela deixou de ser estéril, concebeu um filho, a quem colocou o nome de Samuel. Foi um profeta que impacta a Bíblia toda e nos impacta ainda hoje com tudo o que ele fez, a forma como ele foi usado por Deus. Ou seja, nós podemos dizer que a adoração produz vida. Porque produziu vida em duas pessoas. Aliás, produziu em mais, se nós quisermos entrar em detalhe. A primeira vida que produziu foi Samuel. A segunda vida que esta adoração produziu foi na própria Ana, que era uma mulher que estava resignada, triste, e a partir dali ela tinha prazer em viver, porque o Senhor ouviu o seu clamor e o Senhor lhe deu um filho que ela pôde adorar a Deus entregando esse filho para servir o Senhor. E gerou vida mais ainda do que duas pessoas, gerou vida em todos nós, porque nós temos 2 livros de Samuel na Bíblia. E se não tivesse gerado aquela vida àquele profeta, nós não tínhamos ensinamentos poderosos como temos hoje. Portanto, a adoração é algo que produz vida. Amém?
E já vimos 3 tipos, lembram-se? Adoração em serviço, adoração em fé e adoração em oração. Amém? Estou aí muito depressa? Não. Adoração em serviço, adoração em fé e adoração em oração. Vamos ver o quarto. Eu vou meter mais no último, que o último é... Já aqui foi de um spoiler, mas não vou dizer mais nada. Quarto tipo de adoração. Já ouviram falar em Paulo e Silas? Já no Novo Testamento. Paulo e Silas é a adoração em coragem. É uma adoração que só existe quando há coragem envolvida. E é uma adoração que liberta. Quando que as outras trazem prosperidade, produzem vida, produz cura, esta produz libertação. A verdade é que a maioria de nós imaginamos que o lugar ideal para adorar é a igreja, não é? Estamos aqui todos sossegadinhos, na casa de Deus. Então se tiver um louvor bonzinho, como é as 12 horas de adoração, é bom, não é? A gente está ali, ninguém olha para quem está ao lado e não se preocupa com as figuras que faz, que às vezes faz assim umas figuras, coisas. A gente estamos debaixo da nuvem de glória, é fantástico. Mas a verdade é que nós podemos adorar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E temos o exemplo de Paulo e Silas, é exatamente a mesma coisa. Eles não estavam na igreja. E nós podemos ler no capítulo 16 de Atos, podemos ler esta história que nos mostra claramente o momento em que eles adoraram ao Senhor e o que aconteceu. Eu sugiro que em casa possam ler o capítulo 16. Se lerem o capítulo 16, vão ver que é uma passagem, uma história fantástica. Só isso já dava para um filme, se Hollywood quisesse. E na realidade estes 2 homens, corajosos, homens de coragem, homens que cumpriam a missão do Senhor. Abri aqui um parênteses, posso mais um? Paulo e Silas já sabiam qual era a missão que eles tinham. Se calhar nós ainda não sabemos todos. Mas Deus dá uma missão a cada um. Paulo e Silas sabiam que tinham uma missão, que era levar o Evangelho àqueles que não conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que essa missão era o chamado que Deus tinha para eles e era o legado que eles iam deixar para o mundo. Então eles eram homens de coragem, porque a vida não estava nada fácil para quem levava a palavra de Deus e não levava a religião tradicional. Mas eles eram corajosos e passaram por um momento bem difícil. A Bíblia diz-nos que eles foram presos, foram açoitados, e não foi assim tipo só uma coisinha a sacudir o pó como a gente faz aos nossos filhos às vezes, só para eles perceberem que há ali um toquezinho. Não, eles foram açoitados de verdade, foram torturados, bateram-nos, trataram-nos mal e lançaram-nos na prisão. Porquê? Mataram alguém? Não. Bateram em alguém? Não. Pregaram o Evangelho. E até parece já aos tempos atuais, não é? Em que quem está a pregar o Evangelho na rua, quando diz alguma coisa que não agrada a alguém, chama-se a polícia e manda-se prender. Mas pronto, voltando aqui ao Paulo e Silas. Eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acredito que o Paulo e Silas não deveriam estar muito animados lá na prisão. Se as prisões já hoje não são nada muito agradável, acredito eu, não é? Graças a Deus nunca passei por nenhuma, mas as imagens que nós vemos não são lugares aprazíveis para estar. A nossa casa é um lugar agradável para estar. A prisão não é um lugar agradável para estar. Naquela altura, eu acredito que ainda eram bem piores. Acredito não, tenho a certeza que eram bem piores. Portanto, eles deviam sentir-se o quê? Injustiçados. Por pregar o Evangelho. Até parece que nós, às vezes, quando fazemos as coisas que Deus nos manda fazer e vem um revés e a gente diz logo: oh Deus, mas eu estou a fazer a tua obra. Oh Deus, não é? Sou só eu que penso isso às vezes? Acho que não, não é? Todos nós, infelizmente, pensamos isso. E eu acredito que estes homens deviam sentir-se tristes, pouco animados. Ou melhor, não vou dizer que estivessem desanimados, mas cansados, doridos. Dor era uma coisa com certeza que eles tinham naquela hora. E tudo eles sofriam por causa de Jesus. Portanto, isto, além da administração, Paulo e Silas são um ótimo exemplo para nós. Tudo o que eles sofreram por causa de Jesus. Só que, na verdade, um coração de um adorador, um coração de alguém que gosta de adorar, pode estar onde for. Na igreja, na prisão, na caverna, na praia, no shopping, no trabalho. Em qualquer lugar, até perto da morte. Em qualquer lugar, o coração de um adorador adora. Quem é verdadeiramente um adorador, em espírito e em verdade, esteja onde estiver, adora, porque faz parte da sua essência. Adorar faz parte da sua essência. Eu vou-te dizer mais, ninguém consegue parar um adorador. Um adorador verdadeiro não é parado. Ou seja, podem matá-lo, podem tapar-lhe a boca, podem-lhe cortar a língua, como faziam antigamente, podem-lhe cortar os braços, virá-lo de cabeça para baixo, crucificá-lo, como fizeram ao apóstolo Pedro, de cabeça para baixo. Mas um adorador não para. Um verdadeiro adorador não para. Independentemente daquilo que está a acontecer. Nem que esteja em silêncio porque já não consegue falar, mas está a adorar. Está a adorar em espírito. Está a adorar
orando em línguas, está a adorar de várias formas. E estes homens são o exemplo do que é um servo de Jesus, que mesmo num momento desastroso e difícil, não perde a coragem e adora ao Senhor. Porque é preciso ter coragem para adorar fora da igreja. É ou não é? Claro que é. É preciso coragem para nós adorarmos fora do nosso local onde estamos confortáveis, onde sabemos que estamos protegidos. Somos todos iguais aqui. Somos todos cristãos. Aqui é fácil adorar. Agora, quando nós estamos na rua ou no local de trabalho e de repente nos veio uma música e nós começamos a assobiar, os que sabem assobiar ou a trautear uma música cristã, e um colega de trabalho nos pergunta que música é essa, às vezes é difícil de gente dizer que é uma música cristã, porque sabemos que muitos vão zombar da nossa cara e dizer, mas o que é isso? Não sei. Por isso é preciso nós termos um coração corajoso, como Paulo e Silas tinham. É verdade, temos que ter. Porque nós adoramos em tudo. Mas a verdade é que ninguém para um adorador. Quando nós somos adoradores, nós fazemos tudo, seja onde for. E o que a Bíblia nos diz em respeito de Paulo e Silas é que perto da meia-noite, acho que é assim que a Bíblia nos diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Ou seja, não eram os hinos da harpa, que ainda não havia naquela altura, não eram estas canções que nós cantamos, mas eram os hinos que o povo judeu cantava para adorar o Senhor. A Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus subiu no jumentozinho, o que é que o povo fazia? Dizia, Hosanna ao Senhor Jesus. Hoje cantamos isso, Hosanna. Portanto, há muita forma. É fácil adorar dizendo Hosanna e Yeshua. Estamos a adorá-lo. Tão simples, tão fácil e é tão poderoso. E estes homens, diz a Bíblia, cantavam hinos ao Senhor e os outros presos escutavam. Ou seja, eles estavam doridos, muito maltratados, tinham presos ao lado que deviam ser gente sanguinária, criminosos, e a preocupação deles era o quê? Adorar ao Senhor. Isto é a adoração em coragem. É a adoração que nós temos que ter quando temos aquele problema que nos dói no coração. Quando temos aquele problema que nos dói nas emoções. E isso chama-se adoração em coragem. Não desistir. Um clamor de adoração, mesmo em meio à dor, chama a atenção do Senhor. Um clamor de coragem envolvido em adoração chama a atenção de Deus. Da mesma forma que a adoração de oração da Ana prendeu a atenção de Deus, da mesma forma que a adoração em fé de Bartimeu prendeu a atenção de Jesus, uma adoração em coragem chama a atenção de Deus. Porque é assim que Deus vê quem é que o adora em espírito e em verdade. E o que é que aconteceu àqueles homens? E essa é a história, não é? A Bíblia nos diz que veio um terremoto, aconteceu um grande terremoto naquele lugar. E a Bíblia diz-nos lá, eu vou ler porque eu não sei dizer isto de cor. Está lá no capítulo 26 do livro de Atos, no capítulo 16, diz assim: E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Uau! As portas da prisão abriram-se. É o que a Bíblia nos está aqui a dizer. Veio um terremoto e as portas da prisão se abriram. Isto é algo sobrenatural que só aconteceu porque houve adoração. Se eles, em vez de adorarem, tivessem ficado zangados ali, o Paulo para o Silas, ó Silas, grande treta, a gente anda aqui a fazer obra de Deus e ainda apanhamos aqui umas tareias. E Silas diz assim, tens razão, Paulo, nunca mais. Eles estavam lá presos até hoje. Mas como eles adoraram ao Senhor com coragem, o Senhor moveu o mundo de uma forma sobrenatural para que acontecesse um terremoto e eles fossem salvos. Porque o mundo sobrenatural move-se pela adoração também. Por isso é que a adoração é uma arma poderosa que nós temos. Quando eu disse há pouquinho que a adoração destrói e constrói, é exatamente dessa forma. Não é só no físico, é no sobrenatural, naquilo que nós não vemos, mas que existe. Porque nós não vemos o sobrenatural, mas ele existe. Da mesma forma que nós não vemos o vento, mas ele existe. Aliás, a gente está a ver isso aí a abanar, mas não o vemos. Da mesma forma, a gente vê muita coisa nas nossas vidas, porque é a ação do sobrenatural de Deus. E isto acontece quando há adoração, o sobrenatural move-se de uma forma diferente. Mas eu vou-te dizer o que é que para mim é mais sobrenatural. Se calhar para ti também pode ser, eu não sei. Há quem pense, se calhar, que foi uma coincidência Silas e Paulo estarem a orar e a adorar e a louvar e a cantar e a ver um terremoto. Eu não acho que tenha sido uma coincidência. Porque se está escrito na Bíblia, dando esta ênfase, ou seja, que na sequência da adoração há um terremoto,
Eu acho que não foi uma coincidência. E eu vou-te mostrar porque é que isto não foi uma coincidência. Porque é que Deus fez isto de forma sobrenatural e nós sabemos que não foi uma coincidência. Se algum dia tu contares esta passagem a alguém, des este exemplo a um colega teu de trabalho, de escola, um amigo, um vizinho, um primo, um tio, whatever, e essa pessoa te disser assim, mas isto pode ter sido uma coincidência, vou-te dizer como é que podes mostrar que não foi uma coincidência. Conheces algum exemplo de um terremoto no mundo em que as casas não caiam e as portas se abram? Não. O cárcere não caiu. A prisão não caiu, porque se o teto desabasse, eles morriam. E o que o Senhor queria era que todos se salvassem. Porque além deles se salvarem, todos os presos que estavam ali, que os ouviam louvar, que os ouviam adorar a Deus, eu tenho a certeza absoluta, quando chegaram a casa, converteram as famílias deles. Ou seja, não é por acaso que há um terremoto onde só as portas e as correntes se quebram. Portanto, se alguém alguma vez te disser que isto é uma coincidência, aproveita e diz-lhe assim, mostra-me então um exemplo no mundo onde tenha havido um terremoto que as portas tenham quebrado e a casa não. Porque não existe. A estrutura ou não cai, ou cai toda. Porque não é possível funcionar de outra forma. Mas quando é Deus a mexer nas coisas, quando é Deus que está no negócio, Deus toca cirurgicamente aqui e não toca ali. Porque é aqui que Ele quer fazer. E onde Ele quer tocar, Ele toca. O resto Ele não mexe para servir como testemunho e para que não haja dúvidas que foi Ele que tocou e que fez e que não foi um acontecimento por mero acaso. Por isso, o nosso Deus é um Deus poderoso e por isso esta adoração em coragem é uma adoração que move o sobrenatural. É importante percebermos isso. Quando em meio à dor nós conseguimos ter coragem e adorar o Senhor, as coisas acontecem e a libertação acontece. Seja libertação física, seja pessoal, seja na nossa mente, seja nas fortalezas em que estamos presos, seja aos grilhões que o mundo e o inimigo criou em nós e nos nossos. Quando há uma adoração com coragem, eles quebram, porque o Senhor vai lá quebrar um por um, com todo o gosto e com todo o prazer, para nos servir. Porque o nosso Senhor é isso que faz. Serve-nos em tudo o que faz. Amém? E chegamos ao quinto tipo de adoração. E é o exemplo de Maria. Na semana passada falámos de Marta e Maria. E o quinto exemplo de adoração é o que eu chamo de adoração extravagante. Que é aquela adoração que não tem limites, porque é uma adoração para Deus. E a semana passada nós falámos de Marta, não é? Estava atarefada, e de Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, a beber da fonte da vida eterna, a ouvir as palavras do Senhor, a crescer, a aprender. E sabem qual foi a consequência desta intimidade que Maria teve com Ele? A consequência desta intimidade é que quando lá mais para a frente o Senhor Jesus voltou a visitar aquela família em Betânia, Maria já não teve o mesmo comportamento. Maria já teve uma adoração extravagante. Porque da primeira vez que Jesus foi lá à casa, que era o exemplo em que Marta estava super atarefada, Maria parou a ouvir Jesus. E a forma como ela ouvia Jesus, a intimidade que ela gerou ali, mudou o coração de Maria. Por isso, para termos uma adoração extravagante, temos de ter intimidade com Deus. Temos que mudar o nosso coração para que realmente Deus, Jesus, seja uma prioridade na nossa vida. E para Maria passou a ser assim. E depois nós vemos lá mais para a frente, no capítulo 12, no versículo 3 de João, nós vemos esse exemplo em que num jantar, ou seja, Jesus gostava daquela família, gostava daquela casa, não é? Jesus voltou a Betânia e num jantar está Lázaro de um lado, está Marta a trabalhar e a jantar, estão os discípulos, porque Jesus não foi sozinho jantar, e Maria decide adorar Jesus de uma forma extravagante. Uma forma que não tinha feito da primeira vez, que não percebia isso. E essa forma extravagante é o quê? É dar o seu melhor a Jesus. Foi isto que Maria fez nessa altura. A Bíblia nos diz que Maria tinha um frasco de perfume caríssimo, 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 e derramou aos pés de Jesus. A Bíblia nos diz que esse perfume, que se chamava de nardo, vinha num frasco de alabastro, que é um género de pedra. Só que é uma pedra que pode ser bruta, mas naquele caso usava-se estes frascos de perfume, eram trabalhados, eram bonitos, não era uma pedra bruta. E este perfume era caríssimo, era muito valioso. A Bíblia nos diz lá que o frasco que ela tinha de perfume valia o equivalente a 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho de um homem. Portanto, aquilo provavelmente eram as economias de uma vida
que ela tinha guardado para que no dia em que precisasse de realizar dinheiro, porque o irmão morresse, sei lá, qualquer coisa ela precisasse, ela tinha ali o seu sustento. Tinha algo ali guardado. Se tu fizeres as contas, provavelmente, vamos imaginar 300 dias, o ano tem 365, é como se fosse, aliás, dias de trabalho, a gente não trabalha, quem trabalha não trabalha sequer 300, a gente trabalhamos 220 dias, mais coisa, menos coisa, não é? Com os feriados, com os fins de semana, com férias, acho que são 200 e poucos dias que nós trabalhamos. Agora imagina, quanto é que tu ganhas em bruto no ano? Não precisas dizer, pensa. O que tu ganhas em bruto no ano, se fosse hoje, é o valor daquilo que ela tinha ali na mão, daquele frasco. Okay? Estás a ver o que é o teu salário de um ano? Era o que ela tinha na mão. Se nós quisermos fazer as contas aqui ao salário mínimo em Portugal, vamos arredondar para 600 euros por mês o salário mínimo. Dá 30 euros por dia. Grosso modo, não é? Agora imagina, 30 euros vezes 300 dias dá a módica quantia de 9 mil euros. Ela tinha ali um frasco de perfume que valia 9 mil euros, 9 mil dólares, 50 mil reais, por exemplo. Ela tinha ali um frasco de perfume que era uma coisa fantástica. E vou-te dizer mais. Sabes porque é que ela partiu o frasco para adorar o Senhor? Porque aqueles frascos eram preparados, pelo menos é o que a Bíblia nos ensina, para, como tinham coisas tão preciosas, só saiu uma gota de cada vez. Ou seja, mesmo que ela virasse o frasco, só pingava uma gota de perfume de cada vez, porque aquilo é exatamente algo tão valioso. E ela não quis adorar a Deus de uma forma mirrada. Ela quis adorar a Deus de uma forma extravagante com tudo o que ela tinha. Então ela, partiu o vaso ali, o vaso de alabastro, e deitou o seu perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugou com os seus cabelos. Isto é o que se chama uma adoração extravagante. Ela deu o que ela tinha de melhor. Será que nós éramos capazes de fazer o mesmo? Eu não estou a falar de finanças. Vocês já me conhecem, sabem que eu não estou a falar de finanças. Eu sei que isto muitas vezes é usado em muitas partes do mundo para fazer grandes apelos de finanças. Não estou a falar de finanças. Estou a falar de coisas que sejam importantes para nós. Nós darmos essas coisas para o Senhor Jesus. Não estou a falar de casas dentro de casa. Estou a falar de coisas nossas. Não estou a falar de bens materiais, ok? Neste caso era um bem material. Estou a falar de coisas que são importantes para nós, que nós às vezes não abdicamos, não conseguimos largá-las e entregar isso nos pés de Jesus. Foi isto que ela fez. Maria foi capaz de dar o seu melhor. Ela deu o que era o seu futuro, a sua segurança no futuro. Ela partiu ali e entregou aos pés de Jesus. E nós às vezes fazemos planos para o futuro e nem incluímos Jesus nesses planos. Agora ela, além de incluir, ela disse ali, na realidade o que Maria disse foi assim, eu não me interessa o que me acontece amanhã. Hoje eu estou a adorar o meu Senhor com tudo o que eu tenho. O amanhã Ele proverá, porque Ele é o meu Deus. Isso chama-se adoração extravagante. E é isso que nós temos que fazer. O que é que tu tens mais precioso que hoje poderias largar aos pés do Senhor Jesus? Mais uma vez, não estou a falar de finanças, não estou a falar de bens materiais. O que é que tu tens de tão precioso no teu coração, no teu ser? Se quisesses dizer, eu quero ser como Maria e adorar o Senhor de uma forma extravagante, o que é que tu hoje poderias largar aos pés do Senhor Jesus? Se calhar é isso que o Senhor quer falar contigo hoje. Que tu tens que largar algo aos pés do Senhor. Tens que te libertar de algo. Tens que ter uma adoração em serviço? Sim. Tens de ter uma adoração com fé? Sim. Tens de ter uma adoração em oração? Sim. Tens de ter uma adoração com coragem? Sim. Mas tens que adorar o Senhor de uma forma extravagante. Porque é dessa forma que nós devemos adorar o Senhor. É dessa forma que adoramos em espírito e em verdade. Todos os outros tipos de adoração que nós vimos, cada um gerou alguma coisa. Lembram-se? Um gerou prosperidade, o outro gerou cura, o outro gerou vida, o outro gerou libertação. Cada um gerou alguma coisa. E o que é que aqui gerou este tipo de adoração? Nada. Só que agradou ao Senhor de uma forma muito especial. Nem sempre a adoração é para gerar nada em nós de uma forma direta, mas é para que Deus possa gerar alguma coisa em nós a seguir. E esta adoração extravagante faz com que Deus possa gerar coisas em nós que nós nunca imaginámos nem nunca sonhámos. Faz com que mude a nossa forma de ver, mude a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de caminhar. Deixamos de caminhar lentamente para caminhar rápidos. É esta adoração que muda o nosso coração, muda a nossa forma de ser e de pensar. Porque é uma adoração por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor faz. Todas as outras adorações tinham
uma consequência que era Deus fazer alguma coisa. Independentemente do exemplo das pessoas não ser para que Deus fizesse, era para elas fazerem, mas a consequência era Deus fazer alguma coisa. Era uma bênção, vamos dizer assim. Cada uma dos outros 4 tipos de adoração tinha como consequência uma bênção. Neste caso, não. Era adorar o Senhor por aquilo que Ele é. E independentemente daqueles 4 tipos de adoração serem corretos, são bíblicos, são formas corretas de adorar, este último exemplo é o único que não tem como objetivo gerar nada da parte de Deus. Somente adorar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele foi, por aquilo que Ele vai ser. Independentemente do que possa acontecer. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos adorar o Senhor por aquilo que Ele é, não pelas bênçãos que Ele nos pode dar. Ele é Deus não porque nos pode dar coisas, não porque nos pode fazer coisas, não porque nos pode curar, não porque nos pode libertar. Devemos adorá-lo porque Ele é Deus. As bênçãos são uma consequência, é inevitável. Mas não pode ser, não deve ser o objetivo da nossa adoração. Deus aceita? Claro que Deus aceita a nossa adoração com o objetivo de ter uma bênção. Claro que sim. Não é estarmos a comprar Deus com a adoração, ok? Entendam? Nós não estamos a comprar Deus. Nós estamos a adorar o Senhor ao mesmo tempo que lhe pedimos coisas. É correto, não é errado. Mas quando nós adoramos de uma forma sem querer nada em troca. Deixa-me abrir aqui um outro parênteses. Nós agora estamos como não fazemos a reunião mensal e estamos de férias todos. Férias não estamos, mas pronto, estamos muito mais tranquilos, não temos a pressão das escolas, das crianças e não sei o quê. Às sextas-feiras, entre as 8h30 da noite e as 10h30 da noite, nós temos um tempo de 2 horas de adoração. E a Ana estava cá ontem e é testemunha que o que eu vou dizer não é mentira. A nossa oração começou a dizer: Senhor, nós não vimos pedir nada. Nós vimos adorar-te por aquilo que tu és. Para que tu possas realmente olhar para os nossos corações e falar connosco. E a gente poder chegar mais perto de ti. Porque é o que o Senhor tem colocado no nosso coração cada vez mais, é adorá-lo por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode fazer. Porque Ele vai fazer, é inevitável. É inevitável que um pai que ama e que cuida, é inevitável. Mas não é por aí. Não é por aí. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas a adoração não pode deixar de existir. Porque temos que o adorar em espírito e em verdade. Porque adorar é isso mesmo. Por isso é que os 24 anciãos que eu falei há bocadinho não se cansam 24 horas por dia. Eles não querem nada em troca. Eles não precisam de nada. Eles estão no céu. Eles estão ao pé do Deus Todo-Poderoso. Eles têm o privilégio de estar a olhar para Ele. Por onde quer que eles olhem, eles veem a face do Senhor, veem o seu amor, a sua santidade, a sua beleza, e eles adoram-no sem parar e não se cansam. Porquê? Querem alguma coisa em troca? Não. Mas estão na presença de Deus. Esse é o objetivo desta adoração extravagante, em que o importante é adorar. E quanto mais a adoração, faz parte do nosso estilo de vida, mais próximo nós temos de Deus. Não é possível, eu digo isto com uma certeza absoluta, não é possível alguém ir ao colo do Senhor todos os dias, o dia sim, dia, quando conseguir, mas não é possível alguém ter uma vida de intimidade com Deus. Eu não acredito que quem tem uma vida de intimidade com Deus não consiga adorar o Senhor sem pensar em mais nada. Porque somos contagiados por Ele. Da mesma forma que quando nós estamos com gripe, nem vou falar naquela outra coisa que anda por aí, em alguns lados, que aqui não anda, graças a Deus, no nome de Jesus não chega cá. Quando nós estamos com uma gripe, o que é que a gente faz? Abraçamos-nos todos? Não. Quando nós estamos constipados ou gripados ou com uma virose, coisa que as crianças têm, e ainda no outro dia, não é? Há aqui quem tenha já não é bebê, mas pronto, um menino ainda pequenino, que apanhou uma virose, que é muito normal nesta altura do ano, não é? Calor, começam os calores e o que é que a gente faz? A gente tenta não estar com ninguém porque sabe que aquilo vai passar. Portanto, se nós estivermos perto de Deus, vai passar para cá a santidade. Vai passar para cá o amor. Vão passar para cá os frutos. Não é que a gente vá com esse intuito, mas somos contagiados por aquilo que Deus tem. E Deus só tem coisas boas, não tem viroses para nos dar, nem doenças, nem gastroenterites. Deus só tem coisas boas para nos contagiar, sem que isso seja algo que nós queiramos negociar com Deus. Por isso é importante termos essa vida com Deus. Por isso é importante pensarmos hoje, o que é que eu posso entregar hoje aos pés do Senhor Jesus? O que é que eu posso fazer hoje
para que a minha vida não seja mais a mesma. Porque eu creio que o Senhor trouxe esta ministração hoje para nós entendermos a importância de o adorarmos em espírito e em verdade. E não somente o adorarmos em fé, ou o adorarmos em coragem, ou o adorarmos em oração, ou o adorarmos em serviço, mas para o adorarmos como Maria adorou, sem ter no coração a ideia de ir receber alguma coisa de Deus. E eu sei que o Senhor preparou esta ministração para isso. O que é que Ele está a fazer no coração de cada um de nós? Eu sei o que Ele foi fazendo no meu. Agora no vosso eu não sei. Mas o que eu sei é que Ele preparou desde a semana passada para que hoje houvesse aqui uma mudança no nosso coração. Que nós pudéssemos hoje perceber que há coisas que eu não tinha coragem até hoje de lançar nos pés de Jesus. Por N razões, cada um tem as suas razões. Cada um de nós tem a sua vivência, as suas experiências de vida. E eu sei que há coisas, umas coisas têm a ver com coisas do passado, outras coisas têm a ver com coisas do presente, outras coisas terão a ver com o futuro, com aquilo que nós pensamos, com a forma como nos preocupamos, com família. N coisas. Mas que são coisas que não nos deixam adorar de uma forma extravagante, sem pensarmos no que é que vamos receber de Deus. E é isso que o Senhor quer falar connosco hoje. Amém. E eu te convido, se tu tens esse desejo, que o Senhor hoje te possa mostrar o que é que tu podes mudar e entregar hoje aos seus pés, eu convido-te a que possas fechar os teus olhos, para que o Senhor possa transformar realmente a tua vida. O Senhor mudou a vida de Maria no dia em que esteve lá em casa a primeira vez. Ou pelo menos naquele dia em que Marta estava atarefada. Não sei se é a primeira vez, se ele era amigo da família. E o Senhor mudou a vida dela porque ela o ouviu. Só isto já é um ensino poderoso para nós. Quer dizer que temos que o ouvir. Pai, eu oro, Senhor, para que a gente te possa ouvir, Senhor. Eu oro para que nós te possamos ouvir quando estamos na celebração. Eu oro, Senhor, para que a gente possa ouvir quando estamos no tempo do louvor, Senhor. Deus, mas eu também oro para que a gente te possa ouvir, Senhor. Quando estamos em casa, quando estamos no nosso lugar secreto. Deus, eu oro, Senhor, para que tu possas falar ao coração de cada um dos meus irmãos nesta noite, Senhor. Aos que estão aqui presencialmente, aos que estão a ver em direto, aos que irão ver, Senhor, a gravação. Tu és o Senhor do tempo e do espaço, tu consegues ultrapassar tudo, Senhor. Eu oro, Deus, para que aquele que queira realmente ser um adorador, que adora em espírito e em verdade, que hoje possa ser transformado dessa forma, Deus. Eu oro, Senhor, para que possas tocar no nosso coração. Senhor, tu nos dizes na tua palavra, tu sondas o nosso coração e tu esquadrinhas as nossas mentes. Então, Senhor Espírito Santo, te damos essa autoridade nesta hora. Te damos essa legitimidade. Sonda os nossos corações, esquadrinha as nossas mentes, vê o que há em cada um de nós, que nós estamos a reter de tal forma que não conseguimos ser como Maria e entregar de forma extravagante a ti, Senhor. Fala connosco, Senhor. Sonda-nos e mostra-nos aquilo que nós temos que mudar hoje, aquilo que nós temos que entregar a ti, aquilo que nós temos... Oh, Senhor, aquilo que nós temos que fazer quando nos prostramos na tua presença, como Maria se prostrou. Maria não pegou no frasco de perfume valioso e não deu nas mãos de Jesus. Não, ela se rendeu na sua presença. Ela se prostrou na sua presença. Ela deu a sua vida ali. Ela deu ali o mais precioso que ela tinha. Ela, naquele momento, disse ao Senhor Jesus: a minha vida é tua e tudo o que eu tenho é teu. Que hoje esse possa ser algo que brote do nosso coração para ti, Senhor Jesus. Fala com cada um de nós, Senhor Espírito Santo. Move no nosso meio, Senhor. Muda as nossas vidas hoje, Senhor. Para não sermos mais os mesmos. Para sermos capazes de adorar não somente em serviço, adorar não somente em fé, adorar não somente em oração, adorar não somente em coragem, mas adorar de uma forma extravagante em todo o tempo, Senhor. Que nós nos possamos jogar no teu colo, Deus, diariamente. Prostrarmos na tua presença, Senhor, e adorar-te, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Fala connosco, Senhor, neste tempo, meu Deus. Fala com a tua igreja, Senhor. A igreja que se chama pelo teu nome. Fala com cada um de nós, Senhor. Fala, Deus. Fala neste tempo, Senhor. Nos entregamos a ti, Senhor. Nós celebramos esta ceia, Deus. Porque nós queremos que fique selado que o que nós entregamos hoje aos teus pés nós não vamos pedir de volta, Pai. Senhor, se era um perdão que tínhamos que liberar, eu não sei o
cada um liberou, o que cada um entregou nos teus pés, Senhor, mas sei que o que cada um entregou eram coisas que impediam de ser um adorador em espírito e em verdade, Senhor. E nós não queremos mais ser como éramos, nós queremos dar um passo em frente. É por isso, Senhor, que tu levantaste a arca, Deus, para irmos dando passos em frente, Senhor, e nada mais ser como era. Então nós pegamos neste pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus. O corpo daquele a quem nós entregamos hoje o que tínhamos que nos impedir de ser um adorador. Pensa que és a Maria. A Maria não sabia que o Senhor Jesus lhe poderia dar a vida como nós sabemos que nos dá. E a Maria entregou o que tinha de mais precioso. Hoje nós temos um entendimento diferente e entregamos também. Por isso pegamos neste pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus e declaramos não só a vida do Senhor Jesus, mas a vitória que o Senhor Jesus alcançou naquela cruz, hoje nós tomamos para nós. O Senhor Jesus alcançou vitória sobre o pecado, sobre a discussão, sobre a dissensão, sobre a falta de perdão, sobre a doença, sobre as dificuldades. O Senhor Jesus alcançou vitória sobre isso tudo. E é essa vitória que hoje nós tomamos posse. Porque nós hoje fomos vitoriosos sobre algo que nos prendia, que nos impedia de sermos adoradores extravagantes. Então que nós possamos pegar neste pão e declarar ao Senhor Jesus, com a nossa boca, com a nossa palavra: eu tomo posse da tua vitória hoje, Senhor. No teu nome poderoso, que é o nome do Filho de Deus vivo, o nome do Senhor Jesus. Podemos comer. E se realmente tu tomaste posse dessa vitória, ao pegarmos neste copo de sumo que simboliza o sangue de Jesus, nós estamos a fazer mais do que selar essa vitória. Nós estamos a declarar que a capacitação para ultrapassar a dificuldade o Senhor nos vai dar ao beber este copo. Porque o sangue de Jesus é um sangue poderoso. O sangue de Jesus não é um sangue de um qualquer que foi vertido na cruz do Calvário. O sangue de Jesus caiu naquela terra porque havia um sacrifício que tinha que ser feito. Foi por isso que o sangue do Senhor Jesus foi vertido e foi por isso que o Senhor Jesus não foi somente para os céus. E esse sangue que fez esse sacrifício hoje vai selar o sacrifício que tu fizeste a entregar algo poderoso que para ti era precioso e que te impedia de ter essa vida de adorador extravagante. Então, olha bem para esse copo, porque esse copo, ao beberes esse sumo, estás a selar comigo e com o teu irmão do lado e com o teu irmão da frente uma mudança na tua vida. Estás a selar a transformação para seres um adorador extravagante. Alguém que não olha ao momento, alguém que não olha para a situação, alguém que não olha para a dificuldade, para adorar ao Senhor com o que tem de mais precioso. Eu declaro que ao bebermos este copo, o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, sobre as tuas vidas, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus bens, sobre os teus netos, para que eles possam ver em ti esse adorador, essa adoradora extravagante e queiram ser como tu és, por amor do Senhor Jesus. Podemos beber. Não saias do teu lugar. Bebe. Adora ao Senhor com as tuas palavras, porque o que o Senhor está a fazer da tua vida é algo poderoso. E se realmente Jesus é o centro da tua vida, se realmente hoje tu entregaste algo especial, adora ao Senhor agora. Declara que Ele é o centro da tua vida. Declara que a vontade dEle é a tua vontade. Declara que seja no monte mais alto ou debaixo do oceano, a presença dEle te alcançará. Declara que não interessa se faz vento forte ou chuva forte, o amor dEle te alcançará porque Ele é o centro da tua vida e tu és um adorador, uma adoradora extravagante. Podes dizer isso fora da tua boca.
ó Senhor, caminho especial para Ti, porque Ele sabia que hoje, dia 31 de julho, iríamos estar aqui, entregando coisas preciosas, mudando a nossa vida e declarando que Ele é o centro, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Antes de tudo existir, Ele existia e Te amou a Ti e a mim primeiro do que tudo. Somos importantes para Ele. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque deste a vida por nós, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque és o centro da nossa vida, obrigado porque estejamos nós onde estivermos. Como nós cantamos, Senhor. Tu és tudo para nós. Nós cantamos, Senhor. Não somente porque é um louvor, mas porque é uma adoração. Ao cantarmos isto, Te adoramos, Senhor. Da mesma forma que Te adoramos quando lançamos aos Teus pés o que lançamos hoje, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu perdão sobre nós. Obrigado pela Tua graça que abunda nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que nós temos, Senhor. Obrigado por aquilo que nós iremos ter ainda, Senhor. Obrigado por tudo o que vais fazer nas nossas vidas, no nosso meio, na arca, nesta nação, em cada um de nós, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa da forma que Te aprouver, Deus. Senhor, nós Te agradecemos pelas dádivas, Senhor, da Tua igreja. Por cada dízimo, por cada oferta que foi colocada aqui, Senhor. Declaramos, Senhor, que não faltará nada nos nossos lares. Da mesma forma que hoje entregamos o que tínhamos de mais precioso. Nós declaramos que os bens materiais, Senhor, não são o que temos de mais precioso. São importantes para vivermos, para abençoarmos o próximo. Mas o mais precioso és Tu, Jesus, e isso não nos falta. Eu oro declarando que não nos faltará farinha na mecedeira, nem óleo na botija, para os nossos e para os que precisam. Usa, Senhor, a nossa vida, usa a nossa força, usa o nosso trabalho, para que o Teu reino possa avançar, Senhor. Prospera-nos não para sermos ricos, mas para que o Teu reino avance sem parar e possamos alcançar aqueles que seria difícil se não houvesse, Senhor, a prosperidade que nos vais dar. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus, o nosso Jesus, e a doce comunhão com o Senhor Espírito Santo seja com cada um. Tivemos um mês fantástico, que o mês que começa hoje à meia-noite, que o mês de agosto, seja um mês maravilhoso, um mês de bênção na nossa vida. Se vais de férias, descansa. Se não vais, não tires Deus da Tua presença. Ser um adorador, ser uma adoradora extravagante, este mês de agosto começa já amanhã, no embalo do que fizeste hoje. Não percas o teu tempo com Deus. Adora ao Senhor. Ser esse adorador extravagante. E o mundo verá em ti alguém diferente e será alcançado através de ti. Tenha um mês abençoado na presença de Deus. É o que eu declaro na tua vida, no nome de Jesus.